E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Igor Neuberger, sou engenheiro civil e estamos aqui para iniciar uma nova série completíssima sobre o estudo de estabilidade global de edifícios, certo? Este aqui é um dos primeiros vídeos em que nós vamos falar sobre a distribuição de cargas em pórticos de contraventamento, certo? Então, eu já vou adiantar que a série de vídeos que nós vamos calcular é baseado neste edifício aqui, certo? Que está contemplado neste livro do José Milton, certo? E o estudo que nós veremos hoje, ele é basicamente o capítulo 10 deste livro aqui do José Milton também, que é o volume 3, certo? Então, capítulo 10, volume 3. Para que serve, né? Isso que a gente vai ver hoje. Por exemplo, eu tenho uma estrutura. Eu tenho aqui um prédio, tal, 8 pavimentos, beleza. Dentro dessa estrutura, existem pórticos contraventados e existem pórticos de contraventamento. Tem vídeos no canal já ensinando o que é isso, certo? Então, a partir daí, eu posso dividir, por exemplo, da seguinte maneira. Se o vento bate nesta face aqui, certo? Eu posso escolher esses pórticos aqui que estão em azul, que são esses 4 pórticos em azul, para que eu consiga resistir a esses esforços do vento. Então, o meu pórtico vai estar aqui, certo? Na região de inércia dele, o vento bate aqui, tende a tombar esse pórtico. Ele vai ser o responsável por absorver essas cargas. Da mesma forma, agora nessa imagem, se o vento bate nesta face aqui, ó, certo? Eu posso escolher, em vez de usar os 3 pórticos que eu tenho aqui, eu posso escolher 2 pórticos apenas, que são esses que estão em vermelho, para resistir essas cargas, certo? Isso facilita bastante a gente na questão dos cálculos, porque nós não precisamos colocar toda a estrutura para ser a estrutura de contraventamento. A gente pode escolher alguns elementos de maior rigidez e então utilizar esses pórticos ou essas vigas parede, esses pilares parede, como os elementos de contraventamento. Resumindo, então, para que é o vídeo de hoje? É para a gente conseguir saber, a partir da carga que bate aqui, quanto de carga esse pórtico vai suportar, esse pórtico vai suportar e esse. Porque essas cargas não são distribuídas uniformemente. Quando a gente coloca esses pórticos dessa maneira. Nem quando é toda a estrutura que existe ao contraventamento, essas cargas são distribuídas uniformemente. Isso vai depender da rigidez de cada pórtico, de cada elemento. Então, é para isso que serve o vídeo de hoje. Para que eu estou dando tanta ênfase nisso? Para que vocês vejam o quanto é importante, certo? É essencial entender isso. Porque ele é um assunto um pouco complicado e que ele vai exigir um pouco de paciência de vocês. Mas nós vamos fazer exercícios práticos aqui, que é o exercício deste prédio. E antes, para passar esses conceitos para vocês, eu já vou começar com um exercício mais simples, um exercício para fins didáticos, certo? Para que vocês entendam o procedimento e depois a gente possa aplicar nesse pórtico real. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para materiais de apoio. O que eu quero que vocês entendam aqui? Primeira coisa, esta imagem, o que ela representa? Ela representa um edifício, em que eu tenho aqui N pórticos de contraventamento, em que esse azulzinho aqui, por exemplo, ó, que eu vou colocar aqui, isso aqui, ó, ela representa um pórtico, que esse é o pórtico 2. Esse representa o pórtico 1, esse representa o pórtico 3, aqui eu tenho um pórtico que ele pode estar inclinado, e aqui eu tenho um pórtico N aqui, só para dizer que eu posso ter infinitos pórticos. Então, voltando aqui para essa imagem, aqui quantos pórticos eu teria, certo? Eu teria 6 pórticos, que é esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e o vermelho 5, e o outro aqui 6, certo? Se eu estivesse fazendo esta imagem aqui, como que ela ficaria? Ela seria aqui um retângulo, que representa a planta, digamos, do meu prédio. Nesse retângulo, eu teria 4 pórticos agindo na direção aqui. Então, eu vou colocar aqui eles até em azul. Teria 1, 2, 3,
4 e 2 pórticos em vermelho que estariam aqui e aqui, certo? Então, esta aqui é a minha estrutura desenhado nesse esquema, certo? Vou voltar aqui para vocês observarem novamente. Vejam, os 4 pórticos em azul, que estão aqui no sentido do eixo vermelho, aqui do SketchUp, e 2 pórticos no eixo, que estão aqui no sentido do eixo verde do SketchUp, certo? Então, assim, 6 pórticos, em que os dados que a gente precisa são os centroides dos pórticos. Então, eu preciso saber em que cota está esse ponto, este, e este, em relação a uma origem. Em geral, a gente utiliza a origem aqui, ó, bem no cantinho da minha imagem, da minha figura. Então, a partir disso, eu tenho, por exemplo, os meus pórticos e a distância a partir da origem até o centroide de cada pórtico, certo? Esse exemplo que nós vamos resolver, que é um exemplo mais didático, ele é este aqui, ó. Nesse caso, a gente vai considerar só o vento agindo aqui na direção Y, certo? Em que eu tenho 3 pórticos, certo? 3 pórticos que vão ter as rigidezes para combater essa força de 1000, pode ser quilonewton, pode ser uma força de 1000, certo? Então, este é o desenho que eu vou utilizar. E olha, quais as cotas que eu preciso? São as cotas até o centroide da minha origem, até o centroide desse pórtico aqui, que é o pórtico 1, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho 2 em X, certo? 2 em X e 4 em Y, certo? O pórtico 2 eu já vou ter 8 em X, porque é 6 mais 2, vou ter 8 em X e 4 em Y. E o último eu terei 14 em X e 4 em Y, certo? Então, só para a gente entender isso. A partir daqui, ó, o que eu já posso fazer? Uma tabelinha. O que é essa tabelinha? Ela representa aqui, ó, os painéis, painel 1, 2 e 3. O K. O que é o K? O K é a rigidez de cada pórtico, certo? Nós vamos ter outro vídeo só ensinando como calcular a rigidez de cada um dos pórticos. Aqui, como é só para entender o método, ele deu um valor qualquer. Ele falou que o pórtico 1 tem rigidez 2, o pórtico 2 e 3 tem rigidez 1. Então, 1 e 1, certo? Um valor qualquer. A gente vai ver como calcula esse K. O X e o Y são as cotas, certo? São as distâncias. Vocês podem pausar o vídeo aí e conferir certinho em relação à origem. E o que é esse alfa? É o ângulo com a horizontal. Então, qual é o ângulo do pórtico 1 com a horizontal? Ó? Vou traçar aqui. Vou colocar um novo eixo em vermelho. O meu eixo X com a horizontal. Qual é esse ângulo aqui? Ó? Por exemplo, que o pórtico 1 está fazendo? É de 90 graus, certo? Se eu pegar aqui, ó, estender o pórtico 1 até aqui, com a horizontal, fica bem evidente que aqui é um ângulo reto de 90 graus. Então, eu tenho 90 graus dos 3 pórticos, né? Os 3 aqui, eles estão posicionados 90 graus com a horizontal. Então, aqui eu tenho meus ângulos alfa, todos de 90 graus. Eu poderia ter um pórtico numa arquitetura mais elaborada, ter um pórtico assim, por exemplo. Ó, que daí talvez estaria aqui com 45 graus, por exemplo. Poderia, certo? Sem problema nenhum. Esse método consegue abranger esses casos, em que é o que justamente está aparecendo nesta imagem aqui, certo? Um pórtico inclinado. E a partir disso, o que eu tenho também? Eu tenho que saber quais são as forças aplicadas, em que, muito interessante aqui, para a gente saber, PX, né, ela está paralela ao eixo X e o PY está paralelo ao eixo Y. E as excentricidades, elas mudam a regra aqui. Na verdade, não, né? A excentricidade em Y, ela está paralela ao eixo Y e a excentricidade em X está paralela ao eixo X. Então, aqui, o que denota a direção é sempre paralelo ao eixo, certo?
se está paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Neste nosso exemplo, a gente já pode ver que a gente tem aqui uma força paralela ao eixo y. Então, é um PY com intensidade de 1000. E a excentricidade em relação à origem, que é essa distância aqui, ó, da origem até a minha carga, certo? Que a gente chama de excentricidade, ela é uma distância que está paralela ao eixo x. Então, o EX, que nesse caso vale 8, certo? 2 mais 6, 8. Fechou. Beleza. Explicando brevemente, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai considerar como se cada pórtico representasse uma mola com uma rigidez K, certo? Em que eu tenho deslocamentos que vão ocorrer nesse pórtico e tenho forças que vão decorrer nesse pórtico. Que forças são essas? São as forças externas, dadas, por exemplo, pela ação do vento, certo? A rigidez dele vai depender da inércia, né, das vigas, dos pilares, que a gente vai ver em um vídeo a ser gravado no futuro. E os deslocamentos, né, se eu tenho a força, se eu tenho a rigidez, isso vai causar um deslocamento, certo? Então, é isso. Aqui, eu vou começar bem do começo. Aqui eu tenho várias matrizezinhas, eu vou manipular elas, vou ensinar certinho como que se calcula, não se assustem com isso. O que eu vou começar a fazer aqui, ó? Eu vou começar por calcular a rigidez total dos meus pórticos, certo? Quando eu tenho, por exemplo aqui, ó, 3 pórticos, ou quando eu tenho, sei lá, 5 pórticos, isso gera uma matriz de rigidez, certo? Eu vou calcular essa matriz de rigidez total dos meus pórticos. É bem fácil de fazer, tá? Não é nada muito complicado, não. Como que eu vou fazer isso? Ó, a matriz de rigidez, KI, ela é dada pela rigidez de cada um dos pórticos, K, que vai multiplicar o Rn, a matriz Rn transposta, vezes a matriz Rn. O que é essa matriz R? É a matriz de rotação, certo? Ela é simplesmente isso aqui, ó. Matriz de rotação. Seno de alfa, cosseno de alfa. O que é o alfa? É o ângulo que a gente já viu aqui como é que calcula, certo? Como é que descobre ele. Então, bem fácil, bem simples. O que é o R? O R é a rotação. O que é o N? O N é uma matriz de posição do nosso pórtico, que ela é dada por isso aqui, ó. É onde está posicionado o nosso pórtico em relação à origem, certo? Bem fácil. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é isso aqui, ó. Eu vou calcular o K para os meus N pórticos e depois eu faço a somatória deles, que é dado por essa parcela aqui, certo? Para ter a rigidez total. Vamos lá, pórtico 1. O pórtico 1, ele já tem aqui. Eu vou chamar de pórtico, aqui ele chamou de painel, tá? O que ele me dá? Ele me dá o x, o y e o alfa. Por isso que essa tabelinha é tão importante. Se você fazer ela, e é bem fácil fazer ela, você já não se perde mais. Olha o que é o n, certo? Vou escrever aqui. O n. Deixa eu colocar as linhas, que daí vai ficar mais fácil, porque a minha letra é horrível. Vamos lá, ó. Pórtico 1. Vou resolver ele primeiro. Primeira coisa, eu vou calcular o N1. Olha o que é o N. É aquela matriz ali, que vai ser 1, 0, 0, 1, e daí menos y e x. Menos y do pórtico I, sendo I de 1 até infinito, até quantos pórticos eu vou ter. No caso, eu vou ter 1, 2, 3, I igual a 1, igual a 2, igual a 3, certo? YI, então menos Y, quanto vale Y? 4, então vai ser menos 4. X, quanto vale meu X? Vale 2, então aqui o Y, 4. X vale 2, então 2. Essa é a minha matriz N. Rotação 1,
do meu pórtico 1. Cosseno de alfa e seno de alfa. Quanto é cosseno de 90 graus? Você pode jogar na calculadora aí, mas cosseno de 90 graus é 0. Certo? Desde que a calculadora não esteja irradiando, né? Quanto é seno de 90 graus? Seno de 90 graus é 1. Pode jogar na calculadora também que você vai ver que é isso. Beleza. Agora, o que eu vou calcular? Eu vou calcular essa parcela aqui, ó. Rn. É a matriz R vezes a matriz N. Vamos lá. Eu vou chamar aqui de R1. Colocar um pontinho aqui. N1. Multiplicação de matriz, certo? Então, o R vai ser 0, 1, que é uma matriz que vai ter uma linha por duas colunas. E o N é 1, 0, menos 4, 0, 1 e 2, que é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Então, se vocês se lembram, né, lá de álgebra, para que eu consiga fazer essa multiplicação, esses números de dentro aqui, eles têm que ser iguais, certo? E o resultado dessa multiplicação vai ser uma matriz assim, ó, que é os números de fora, que é uma matriz 1 por 3, ou seja, com uma linha e três colunas. Então, vai ter aqui um A, um B e um C, certo? Vai ser uma matriz 1 por 3. Esse elemento aqui, ó, eu vou chamar de A11. 1. Por quê? Porque é a primeira linha e a primeira coluna. Este elemento eu vou chamar de A12. Primeira linha e segunda coluna. E esse elemento eu vou chamar de A13. Primeira linha e terceira coluna. O que isso significa? Que, ó, esse termo aqui, ó, que é o termo A11, ele vai ser a soma da multiplicação. Não é 1. Pensa, a soma da multiplicação da primeira linha, que é aqui, ó, primeira linha da primeira matriz, vezes a primeira linha, desculpa, a primeira coluna da segunda matriz. O primeiro termo não se refere à linha? Sim. Então, é 1. Então, é a primeira linha da matriz 1. O segundo termo não se refere à coluna? Sim. Então, é a primeira coluna da matriz 2. Certo? Isso que ele vai significar. Para deixar esse esqueminha aí em cima, eu vou colocar aqui embaixo novamente. Tá? Então, A11 vai ser 0 vezes 1, que é 0, mais 1 vezes 0, que é 0. Então, o primeiro termo é 0. Feito? Só vou dar um Ctrl Z aqui para limpar tudo. A gente já viu que o primeiro termo é 0. Só para não dar muita bagunça. Deixa eu limpar isso aqui. Ok. O segundo termo, ó, é o A12. Ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, vai ser a multiplicação da primeira linha da matriz 1 vezes a segunda coluna da matriz 2. 0 vezes 0, 0. Mais, vou colocar aqui um rascunho, 0. Mais 1 vezes 1, 1. 0 mais 1 é 1. Então, o resultado aqui é 1. Tá? Ctrl Z de novo. O segundo termo vale 1. E para a terceiro termo aqui, ó,
é o A13. Então é a primeira linha da primeira matriz vezes a terceira coluna da segunda matriz. Então isso vai ser 0 vezes menos 4 é 0. 1 vezes 2 é 2. Então 0 mais 2, 2. Certo? Só uma pequena revisão aí sobre multiplicação de matrizes. A matriz Rn1 ela vai ser igual a 0, 1, 2. 0, 1, 2. Essa é a matriz Rn1. E a gente viu aqui, ó, que a rigidez, a matriz de rigidez do meu primeiro pórtico, ele vale a rigidez do pórtico, que multiplica Rn transposta vezes Rn. O que é uma matriz transposta, né? Aqui, ó, ela é uma matriz de uma linha por 3 colunas. A transposta dela, ela vai se transformar numa matriz de 3 colunas com uma linha. Ela vai ficar numa matriz assim, ó, de 3 linhas, na verdade, com uma coluna. Aqui ela é uma linha e 3 colunas. E aqui ela vai ficar 3 linhas e uma coluna. E ela vai ser assim, ó, 0, 1 e 2. Eu só pego os termos e meio que desço eles assim, na escadinha. Então, isso é uma matriz transposta. Quando eu pego agora e multiplico a transposta vezes ela própria, eu vou fazer a multiplicação que vai ser a seguinte. Rn transposta, que vai multiplicar a matriz Rn. Isso aqui vai ser 0, 1, 2, que vai multiplicar a matriz 0, 1, 2. Novamente, né? Essa aqui é uma matriz com uma linha e 3 colunas. E essa aqui é uma matriz com 3 linhas e uma coluna. Para dar certo, os números de dentro têm que ser iguais. E o 1 é igual a 1. E o resultado vai dar uma matriz que é da ordem dos números de fora, que é 3 por 3. Então, isso aqui vai me dar uma matriz 3 por 3, que eu vou colocar aqui. Então, o primeiro termo é o termo A11. Aqui, ó. O A11, se vocês já decoraram, é a multiplicação, é a soma da multiplicação da primeira linha da coluna 1 vezes a primeira coluna da matriz 2. Então, ó, primeira linha da matriz 1, essa é a matriz 1. Primeira linha, deixa eu colocar com outra cor. Primeira linha da matriz 1 vezes a primeira coluna da matriz 2. 0 vezes 0 é 0. Então, aqui o resultado é 0. Vamos lá para o A12. Né? O A1 vale 0. O A12. Primeira linha da primeira matriz vezes a segunda coluna da segunda matriz. A12 vai valer 0 de novo. Porque 0 vezes 1 é 0. A13. Primeira linha da primeira matriz vezes terceira coluna da segunda matriz. 0 vezes 2, 0. A21, que é esse termo aqui, ó, certo? A21. Segunda linha da primeira matriz, aqui, 1, vezes a primeira coluna da segunda matriz, 0. 1 vezes 0, 0. A22.
segunda linha da primeira matriz, 1 vezes a segunda coluna da segunda matriz. É 1 também. 1 vezes 1 é 1. A, 2, 3. Segunda linha da primeira coluna, matriz, 1 vezes a terceira coluna da segunda matriz, 2. 1 vezes 2, 2. A, 3, 1 é igual. Terceira linha da primeira matriz, 2 vezes a primeira coluna, 0. 2 vezes 0, 0. Vou fazer aqui mais direto um pouco. A3, 2 vai ser igual 2 vezes 1, 2. E o A3, 3 vai ser igual 2 vezes 2, que é 4. Então, 2 e 4. Essa é a multiplicação da matriz Rn transposta vezes Rn. E o elemento aqui, ó, K1, que o I é o meu pódico, né? Eu estou no primeiro pódico, então meu K1 vale a rigidez do pódico 1 vezes aquela matriz. Então, vou colocar aqui, ó, a matriz K1 vale a rigidez do meu pódico 1 vezes Rn transposto vezes Rn. Esse Rn transposto vezes Rn, a gente já sabe o que é isso aqui, ó. Então, vamos lá. Qual que é a rigidez do meu pódico 1? Está aqui na tabela. Ó. A rigidez do meu pódico 1, que é esse K, vale 2. Tá? Então, vou ficar aqui com 2. Vou colocar assim, ó. A matriz de rigidez do meu pódico 1, vou colocar aqui mais grosso porque como se fosse um negrito. As matrizes elas são representadas pela letra em negrito. É igual ao K1, que é a rigidez do meu pódico 1, que a gente viu lá na tabela, que vale 2, que multiplica isso aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 1, 2 e 0, 2, 4. Quando é a multiplicação de um número por uma matriz, é só fazer a multiplicação direta, tá? Isso aqui vai resultar no seguinte: 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 0, tudo 0, né? Então 0, 0, 0, 0 e 0. 2 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. Então, esta é a representação da matriz de rigidez do meu pódico 1. Certo? Eu vou fazer uma pausa aqui. Já já a gente volta para calcular os outros pódicos. Voltando aqui, gente. Aqui eu percebi um erro, né? Bem besta. 2 vezes 1 é 2 e não é 1 que eu tinha colocado ali. Então eu já vou corrigir aqui a tempo. Então, aqui a gente já tem toda a matriz do nosso pódico 1. Eu vou fazer o mesmo procedimento para os outros dois pódicos, certo? A gente vai precisar da matriz de rigidez de cada um desses pódicos. Então, vamos lá para o segundo pódico. Temos que montar a matriz N, que seria N2. Certo? Deixa eu trazer isso aqui para cá. Matriz N2 vai ser igual 1, 0, menos Y, 0, 1 e X. Quanto ao valor do Y do pódico 2? É menos 4. E o X vale 8, certo? Então, menos 4 e 8. Menos 4 e 8. A matriz de rotação, ela é igual, porque o mesmo ângulo que eu tenho é de 90 graus, certo?
Então ela é igual a R1. Ela vale 0 e 1, certo? O ângulo aqui é o mesmo. 0 e 1. Agora eu preciso da matriz Rn, que eu vou chamar aqui de Rn2. Ela vai ser uma matriz, o R, ele é 1 por 2 e o N é 2 por 3. Então, dois e 2, né? É porque aqui está invertida a ordem que eu coloquei. Na verdade, seria mais interessante se eu colocasse elas escritas desta maneira. Opa. Quero causar a mínima confusão possível. Aí. Então, 2 e 2, né? Os números internos aqui. Eu posso fazer essa multiplicação e vai resultar numa matriz 1 por 3, certo? Uma linha e 3 colunas. Então, aqui já está até equivocado. Uma linha e 3 colunas vai ser uma matrizinha assim. Primeira linha vezes a primeira coluna, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0. Agora eu vou fazer mais direto. Primeira linha vezes a segunda coluna, 0 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Primeira linha vezes a terceira coluna, vezes 0 menos 4, 0, mais 1 vezes 8, 8. 0 mais 8, 8. E agora eu preciso da Rn. Vou deixar em negrito mesmo. Rn transposta, que multiplica a Rn, né? Então, a Rn transposta, como eu já falei para vocês, é só transformar o que é linha em coluna. Vai ser 0, 1, 8. O que é linha é coluna, o que é coluna é linha. Então, 0, 1, 8. Que é uma matriz 3 por 1. Que vai multiplicar 0, 1, 8. Que é a matriz 1 por 3. Isso vai resultar numa matriz 3 por 3. Colocar dessa forma. Uma matriz 3 por 3. Primeira linha vezes a primeira coluna, 0. 0 vezes 0, 0. Primeira linha vezes a segunda coluna, 0. 0 vezes 1 é 0. Primeira linha vezes a terceira coluna, 0 vezes 8 é 0. Segunda linha vezes a primeira coluna, 1 vezes 0, 0. Segunda linha vezes a segunda coluna, 1 vezes 1 é 1. E segunda linha vezes a terceira coluna, 1 vezes 8 é 8. Terceira linha vezes a primeira coluna, 8 vezes 0 é 0. Terceira linha vezes a segunda coluna, 8 vezes 1 é 8. E terceira linha vezes a terceira coluna, 8 vezes 8 é 64. Essa é a Rn transposta vezes a Rn. Por fim, eu tenho que multiplicar isso pela rigidez do meu pórtico, certo? Pelo K aqui, que é a rigidez do meu pórtico. A rigidez do meu pórtico vale 1, certo? Então, 1 vezes isso aqui é o próprio isso aqui. Então, isso que eu ia multiplicar todos os termos por 1, vai dar o mesmo resultado. Então, a minha matriz K2, ela vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 8, 8 e 64. Beleza.
Fizemos aqui rapidinho. Segundo pórtico contemplado perfeitamente. Terceiro pórtico, vamos lá. Terceiro pórtico. Novamente eu preciso montar essa matriz N aqui, ó. E a matriz R também. A matriz R é a matriz de rotação. Então o R3 agora, né, porque é o terceiro pórtico, ela vai ser a mesma da outra, porque o meu ângulo é igual, é de 90 graus. E cosseno de 90 é 0 e seno de 90 é 1. Então vai ser 0,1. 0,1. O R3 vale 0, 1. E o N3 vale 1, 0, 0, 1, menos Y e X. Quanto vale o Y? 4. Então, menos 4 e o X é 14. Menos 4 e 14. E agora eu posso ter a minha matriz Rn3 aqui. Que vai ser... Aqui eu tenho a matriz 1 por 2. E aqui eu tenho a matriz 2 por 3. Vai ser então uma matriz 1 por 3. Uma linha e 3 colunas. Um por 3. Beleza? Vamos lá. 0 vezes 1. Multiplico linha por coluna, né? 0 vezes 1, 0. Mais 1 vezes 0, 0. 0 mais 0 é 0. 0 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 0. Opa. 0 vezes 0 é 0. Mais 1 vezes 1 é 1. 0 vezes menos 4 é 0. Mais 1 vezes 14 é 14. Rn3 está aí. Quanto vai ser o Rn3 transposto? Vai ser 0, 1, 14, né? E agora eu faço a multiplicação da Rn transposto que multiplica Rn. Isso aqui vai dar... Vai ser isso aqui. Vai multiplicar. Estou aqui. Já viu anteriormente, né? Isso aqui vai dar uma matriz 3 por 3 no final. Três por 3. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. E 0 vezes 14 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 14 é 14. 14 vezes 0 é 0. 14 vezes 1 é 14. E 14 vezes 14 vai dar 140 mais 56, né, eu acho. 196, isso mesmo. Temos aqui Rn3 transposto vezes Rn3. E vamos multiplicar para a rigidez daquele pórtico. Aqui, ó. Esse casinho aqui. Repare que aqui eu tenho o K em negrito e aqui eu tenho o casinho simples, né? Isso aqui representa o número, né? Que é a rigidez daquele pórtico. Essa rigidez, ela também é unitária. Também vale 1, tá? Então, é 1.
1 que multiplica isso aqui é isso aqui. Então, a matriz K3, ela vale exatamente 0, 0, 0, 0, 0, 1, 14, 14, 196. Fechou. Vamos lá. K3 está aqui. Deixa eu colocar todos os meus resultados finais aqui agora. K3. Tá aqui. K2. Tá aqui. E o K1. Não coloquei o nome, né? Ah, coloquei, tá em vermelho ali. K1 tá aqui. K1. Temos agora as três matrizes de rigidez dos nossos três pórticos, certo? Mais da metade do serviço já está feito. Agora, o que falta para a gente, né? Agora a gente tem que resolver isso aqui, ó. Tá vendo, ó? P é igual a K vezes o zero. Esse vetor e o zero aqui é o vetor dos deslocamentos. Ó, a força é igual a rigidez vezes os deslocamentos, certo? Imaginem assim. O que é a matriz Cal? É o somatório das n matrizes KI, com I indo de 1 a n, certo? Então, é o somatório da matriz K1 mais K2 mais K3 mais Kn. No caso aqui a gente só tem até o 3, certo? Então, é só eu somar os termos dessa matriz aqui, ó. Da matriz 1, 2 e 3. Aqui é somado termo a termo mesmo, tá? É bem simples. Então, o K ele vai ser 0. Por exemplo, ó, pegar o primeiro termo aqui, ó. 0 mais 0 mais 0 é 0. Então, deixa eu arrumar isso aqui para não ficar muito feia a minha letra, dentro do possível. Zero, 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 zero e zero. Tá? Isso ali não tem erro. Agora eu vou somar 2 mais 1 mais 1. Isso vai me dar 4. Agora eu vou somar 4 mais 8 mais 14. 4 com 8, 12 com 14, 26. Agora eu vou somar 4 mais 8 mais 14. 4 mais 8, 12, mais 14, 26 de novo. E por fim, 8 mais 64 mais 196. Então, 8 com 196 dá 204, 200 sobra 4, mais 64, 68. Então, 268. Essa é a minha matriz K. Agora eu vou precisar do meu vetor P. Vetor é quando é uma matriz com uma coluna só, certo? Daí chama de vetor. Olha o que é esse P. Está dado bem aqui, ó. Opa, dei errado.
Aqui, ó. Ele vale Px no primeiro termo, Py no segundo termo, e aqui uma correlação com as excentricidades, certo? Agora, eu vou precisar vir nessa figura aqui, ó. Px é a força que é paralela ao meu eixo x. Eu tenho alguma força aqui, ó, paralela ao eixo x? Não tenho. Então, Px vale 0. Py é a força paralela ao eixo y. Eu tenho alguma força? Tenho. Que é essa força de 1000. Então, Py aqui vale 1000. E agora, eu vou ter Py vezes Ex, que é 1000. O que é Ex? É a excentricidade paralela ao eixo x. Essa distância aqui, ó. Que vale quanto? 2 mais 6, 8. 1000 vezes 8, menos Px é 0, vezes este y também é 0, porque eu não tenho a força, então se eu não tenho força, eu não tenho excentricidade. Isso aqui vai me dar 0, 1000, e 1000 vezes 8, 8000. 0, 1000 e 8000. 0, 1000 e 8000. Ótimo. Great. Agora, o que falta? Quase nada, né? Falta a gente resolver isso aqui, ó. A gente tem que resolver isso aqui, ó. Olha o que ela me diz. Que P é igual a K vezes o zero. Esse o zero é os deslocamentos, certo? Essa matriz o zero aí, ela é dada assim, ó. É por U, V e θ. O que é o U? É o deslocamento na direção X. O que é o V? É o deslocamento na direção Y. O que é o θ? É a rotação, certo? Isso aí quem fez teoria das estruturas já vai se familiarizar com isso aí. Mas nem precisa se apegar a isso aí não. Então, ó, o que é o meu P aqui, ó? P vale 0, 1000 e 8000. O que é meu K? K, essa matriz ali, ó. 0, 0, 0. 0, 4, 26. 0, 26 e 268. O que é U? É U, V e θ. O que acontece, né? Isso aqui, se fosse um número qualquer, por exemplo, se eu tivesse assim, ó. Vou dar um exemplozinho aqui. Se P fosse igual a 1, K fosse igual a 3 e o U fosse igual a X. A gente resolver isso fácil, né? O que a gente faria? A gente isolaria o X. Nesse caso aqui, X ia ser igual a 1 sobre 3, por exemplo. Em matriz, as coisas não funcionam desse jeito. É parecido, mas não é desse jeito. A ideia é parecida. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que isolar o meu U, que é o meu vetor dos deslocamentos. Eu tenho que fazer isso aqui, ó, basicamente. O zero é igual. O P se mantém. E aqui ele estaria dividido por K. Certo? Se a gente fosse seguir a mesma regrinha de sempre da matemática. Que isso aqui, ó, eu poderia dizer que o zero é igual a P, que multiplica o K elevado a menos 1. Isso aqui também é válido pela matemática. Certo? A gente tira do denominador,
fazendo o expoente. Só que aí, o que acontece? O que é esse k elevado a menos 1? Isso é a inversa da matriz K. É a inversa da matriz K. Dá para calcular isso na mão? Dá. Eu calculei na mão aqui para treinar, para passar para vocês. Mas dá um trabalho danado. Então, tem um vídeo do professor Paulo Pereira, você coloca matriz inversa no YouTube. E ele ensina lá um vídeo de 8 minutos do canal Equaciona Matemática, se eu não me engano, que ensina a calcular essa matriz inversa. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um sitezinho que vai calcular essa matriz inversa para a gente. Esse aqui é o site Matrix Calculator. O que a gente faz? A gente entra com a matriz A. Se eu clicar no menos aqui, ela vai diminuindo o número de colunas. No mais, ela vai aumentando. Eu vou calcular a matriz A. Então, como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou colocar a matriz K lá no site. Ela vale 0, 0, 0, 0, 0. Preenchendo aqui, ó. 0, 0, 0, 0. De baixo é 0 também. Esse termo do meio aqui vale 4, 26, 26. 4, 26, 26 e 268. Se eu colocar aqui, ó, matriz inversa, olha o que vai aparecer. A determinante desta matriz será 0, então a matriz não é inversível. Isso acontece por conta dessa quantidade de número 0 aqui, ó, tanto na primeira linha quanto na primeira coluna. Ela dá, digamos, uma incompatibilidade matemática por conta disso. E por que tem 0 só na primeira linha e na primeira coluna? Porque a gente só tem forças agindo na direção x aqui, ó. Certo? Só tem esse px. Se eu tivesse alguma força agindo no PY e algum pórtico com rigidez na direção Y, já não seria mais aquele 0. Mas a gente usa um artifício aqui, ó, que é botar um número 1 aqui em cima, que não atrapalha o resultado. E agora eu coloco aqui, ó, matriz inversa. O resultado que importa pra gente é este aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa matriz lá pra lousa. Ah, ela vem. Esta aqui é a nossa matriz inversa. Com uma diferença apenas. Esse número 1 aqui, ele só apareceu aqui porque eu coloquei aquele 1 para o site calcular. Na real, isso aqui é um 0. Tá? Então, opa, aqui é 0 mesmo. Aqui é 0. Aqui na frente também é 0. Esta aqui é a nossa matriz inversa. Certo? O que a gente faz agora? Agora a gente pode calcular essa matriz U ali, ó. O 0 vale P. O que é a nossa matriz P? É 0, 1000 e 8000. Deixa eu só conferir aqui e ver se a ordem não está equivocada. Que a ordem na multiplicação de matrizes influencia no resultado. Cadê? Tava errado mesmo. Não é P primeiro, não. É a matriz inversa. Eu vou ter que entrar aqui da seguinte forma. K menos 1, matriz inversa, vezes P. Daí dá certo. Então, vamos lá. O 0 vai ser K menos 1. Já veio lá do site. Eu vou colocar aqui em forma matricial, em forma de fração mesmo, tá? Daí para colocar em decimal, só que daí dá
mais problema, eu acho. Procurei muita casa. 67 sobre 99, menos 13 sobre 198. Aqui também é menos 13 sobre 198. E aqui vale 1 sobre 99. Que multiplica. Isso aqui é a matriz 3 por 3. Que multiplica a minha matriz P, que vale 0, 1000 e 8000. 0, 1000 e 8000. Aqui então é uma matriz 3 por 1. E como resultado, né, a gente vai ter uma matriz 3 por 1, que é o que a gente realmente espera, né? É o que a gente realmente espera. Aqui, ó, primeira linha que multiplica a primeira coluna, 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0. Então, aqui já vai dar 0. Agora eu tenho a primeira linha que multiplica... Opa, desculpa. A segunda linha que multiplica a primeira coluna. Então eu vou ter, ó, 0 vezes 0, mais 67 sobre 99, que multiplica 1000, mais, vou colocar aqui um parênteses, menos 13 sobre 198, que multiplica 8000. Quanto que dá isso aqui? Vamos lá. 67 vezes 1000, dividido por 99, dá 676,76. Eu posso colocar isso em forma de fração, que é 67.000 sobre 99. Obviamente, né? Mais menos 13 vezes 8.000 vai dar menos 104.000. Dividido por 198, deu menos 525,25. Colocar isso em forma de fração, dá menos... Na calculadora tem um jeito aqui para colocar já em forma de fração, tá, gente? Mas se fizesse decimal, daria resultado certo também. Menos 52.000 sobre 99. Como a base é igual, né? 99, eu posso fazer a soma de menos. A soma de menos é bom, né? Eu posso fazer o menos aqui para ter o resultado final. Então, 67.000 menos 52.000, 15.000 sobre 99. 15.000 sobre 99, que é o mesmo que 5.000 sobre 33. Dividir tudo por 3, né? Vou deixar assim, 5.000 sobre 33. Vou colocar aqui. 5.000 sobre 33. E agora eu tenho a terceira linha vezes a primeira coluna. Menos 13 sobre 198. Primeiro, vou começar do zero, né? 0 vezes 0 mais menos 13 sobre 198, que multiplica 1000. Mais 1 sobre 99, que multiplica 8000. Quanto dá isso? Vamos lá. Menos 13 vezes 1000. Menos 13.000 dividido por 198. Deixa eu ver se dá para botar em forma de fração aqui. Vai dar o óbvio, né? Que é menos 6.500 sobre 99. E o outro vai dar mais 8.000
1 vezes 8.000 é 8.000 sobre 99. Como a base é igual, eu posso fazer a soma. Menos 6.500 mais 8.000 vai dar 1.500 sobre 99, que eu posso dividir tudo por 3, vai dar 500 sobre 33. 500 sobre 33. Então, o de cima eu tinha 5.000 sobre 33, e na de baixo eu tenho 500 sobre 33. Beleza, tá quase acabando. Agora eu consigo saber desta força aqui, ó, de 1.000, dessa força de 1.000, que é a força externa causada pelo vento, quanto que cada um desses pórticos aqui vai absorver, certo? Porque esse pórtico aqui, ó, é mais rígido. Então você pensa aí assim, ó, se o primeiro pórtico, vamos dizer que é esse aqui, é mais rígido, e que eu tenho dois pórticos menos rígidos, a carga está agindo bem no meio, esse prédio ele vai fazer assim, ó, ele vai dar uma dobrada, ele vai tender a rodopiar. Isso não vai acontecer por quê? Porque eu tenho rigidez, certo? Mas essa rigidez contribui com quanto para absorver essa força? É o que a gente vai descobrir agora. Pelo seguinte, ó, a força de cada um dos pórticos vale a rigidez desse pórtico, a força do meu pórtico 1 vale a rigidez do meu pórtico 1, ó, força do meu pórtico 1 vai ser igual a rigidez do pórtico 1, ó, observe que aqui não está em negrito, certo? Então essa rigidez aqui da tabelinha, que vale 2, mas eu vou voltar aqui só para vocês verem. Rigidez do meu pórtico 1 vale 2. Que vai multiplicar agora a matriz Rn1. A gente já tem essa matriz Rn1. R1, N1, aqui, ó. Ó a matriz Rn1 aqui, ó. 0, 1 e 2. Aqui, ó. Zero, 1 e 2. Que vai multiplicar a matriz dos deslocamentos, que é essa matriz aqui, ó. 0, 5.000 sobre 33, 500 sobre 33. 0, 5.000 sobre 33, 500 sobre 33. A multiplicação das matrizes aqui eu vou fazer primeiro, certo? Eu vou fazer primeiro esse Rn vezes U, então. Tá aqui, ó, minha força 1 vai ser igual 2 eu vou manter. Isso aqui é uma matriz 1 por 3 e aqui é uma matriz 3 por 1. Então isso aqui vai dar um resultado 1 por 1, certo? Que vai ser assim, ó. Primeira linha vezes a primeira coluna. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 5.000 sobre 33 vai ser 5.000 sobre 33. Mais 2 vezes 500 sobre 33 vai ser 2 vezes 500 é 1.000 sobre 33. Então, a gente resolvendo isso aqui, o nosso F1 vai ser igual a 2, que vai multiplicar 5.000 mais 1.000, 6.000 sobre 33, certo? 6.000 sobre 33 dá 181,81. Vezes 2 vai me dar 363,63, sei lá, quilonewtons, não sei. Porque lá a unidade não estava clara, né? Qual que era a unidade aqui dessa força de 1.000
que eu tinha aqui aplicada. Então, desse total de 1000, o meu pórtico 1 vai resistir 363,63. Vamos lá para o nosso F2 agora, vou fazer rapidinho. F2 vai ser igual ao Rn2, na verdade vai ser igual ao K2 vezes o Rn2 vezes nosso vetor dos deslocamentos. Esse K é a rigidez que veio lá da tabela, certo? Tanto para o pórtico 2 quanto para o pórtico 3, esse K vale 1. Então é 1 que multiplica o Rn2. Qual o valor do Rn2? Vamos lá. Rn2 é 0, 1 e 8. Ó. 0, 1, 8. 0, 1, 8. Que vai multiplicar nossos deslocamentos aqui, que eu só vou copiar de cá. Ficou em cima. Aí. Novamente, isso aqui vai dar 0 vezes 0, mais 1 vezes 5.000 sobre 33, é o próprio 5.000 sobre 33. E 8 vezes 500 sobre 33 vai dar 4.000 sobre 33. Isso vai ser igual a 9.000 sobre 33, que multiplica por 1, dá o próprio 9.000 sobre 33. Vamos ver quanto que dá isso. Duzentos e setenta e dois ponto 72. E o F3, que é a força absorvida pelo pórtico 3, vai ser a rigidez do pórtico 3, que é 1, vezes o Rn3. Quanto que está valendo nosso Rn3? 0, 1 e 14. 0, 1 e 14. Zero, 1 e 14, que multiplica isso aqui. Que vai ser igual 1 vezes 5, 0 vezes 0, mais 1 vezes 5.000 sobre 33, mais 14 vezes 500 sobre 33, vai dar 7.000 sobre 33. Isso me dá 12.000 sobre 33, que é 363,63. Então, ó, eu tinha meu pórtico 1, minha força 1 é 363,63. Meu pórtico 2 é 272,72. E meu pórtico 3 é 363,63. Que dá um total de 1.000, que é o que realmente tem que acontecer. Então, o que a gente tem aqui, ó? 363, 272. Esse pórtico aqui, ó, é 363. Esse pórtico é 272. E esse pórtico aqui também é 363. Então veja, apesar de que essa minha força PY está agindo exatamente em cima do pórtico 2, ó,
ele é o pórtico que menos recebe carga. Por que ele é o que menos recebe carga? Porque ele tem menos rigidez e porque ele está no centro da minha edificação. Porque quando eu aplico esse vento, como esse pórtico aqui, ó, o pórtico 1, ele é bem mais rígido, ó. Por que ele é bem mais rígido? A rigidez dele é 2 vezes a rigidez dos outros, certo? Como esse pórtico ele é mais rígido, é como se eu tivesse aqui, ó. Imagina que isso aqui é o prédio e tá agindo um vento bem aqui, ó. Só que daí eu tenho um pórtico aqui e outro pórtico aqui. Esse pórtico ele é mais rígido. Então quando o vento bate, ó, o prédio tende a fazer isso aqui, ó. Esse pórtico de cá ele segura mais, porque ele é mais rígido, e esse pórtico de cá acaba sendo empurrado, certo? O pórtico do meio, ele é o que menos trabalha nesse caso, ou seja, ele menos se desloca. Então, esses dois aqui, ó, o 1 e o 3, eles recebem mais carga justamente porque o 1 é o que é o mais rígido, ele vai absorver mais esforço, e o 3 é o que mais se desloca, é o que mais tem deslocamento. Então, é por isso que se faz esse cálculo da distribuição das forças de vento agindo em pórticos, certo? Ficou um vídeo longo, é um vídeo complexo, é um tanto difícil, mas fazendo passo a passo não tem erro, certo? Então, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, manda aí nos comentários. Vou deixar também no primeiro comentário um link com os materiais de apoio. E é isso, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima. Valeu!